Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos comentar o desfecho do caso Nico Williams, a contratação que todos os principais jornalistas de mercado do planeta consideravam que estava apenas a questão de dias de ser confirmada, não vai rolar. E até mesmo outras equipes interessadas no jogador ficaram chocadas com a maneira que ele conduziu a negociação, e o presidente do Bayern de Munique já falou que também não volta mais a procurar o atleta. Nós vamos organizar cronologicamente os fatos até esse capítulo final e, evidentemente, emitir a nossa opinião sobre quem são os culpados desse desfecho e se alguma coisa diferente poderia ter sido feita. Mas antes da gente ir para o conteúdo que te interessa, que é o desfecho do caso Nico, eu tenho que falar por questão de sobrevivência. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, hypa esse vídeo, tem essa opção nova aí no YouTube. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E tem aqui algumas anotações para não me perder, né? Porque são vários episódios, várias polêmicas diferentes que foram se acumulando ao longo do tempo. E tudo começou quando o agente do Nico Williams procurou o Barcelona. Isso daqui é um fato importantíssimo de ser comentado, de ser falado. Não foi o Barcelona que procurou o Nico Williams, foi o agente do Nico Williams que procurou o Barcelona. E a partir do momento em que aquela informação vazou de que o Nico estava se oferecendo para jogar no Barça, a pressão nas redes sociais por parte da torcida foi muito além do que era saudável. Hoje a gente pode falar isso com tranquilidade, e a diretoria se viu quase que obrigada a negociar com um jogador que não estava nos planos. A gente, podendo voltar um pouco mais atrás no tempo, vai lembrar de várias entrevistas do Laporta dizendo que o Nico não seria mais procurado, o Deco falando que ele não estava nos planos, todas as aparições públicas de figuras de poder no Barcelona, quando falavam do Nico Williams, eles afirmavam que esse capítulo estava encerrado. Mas nas redes sociais, a torcida do Barça nunca deu por finalizada essa negociação. Quando ela fracassa lá na temporada passada, fica um pouco de rancor momentâneo, mas foi ele jogar bem na semifinal da Nations League contra a França e comemorar dançando com Lamine Yamal, que todo mundo esqueceu, e voltaram as hashtags pedindo para o Laporta contratar o Nico. E havia aqueles mais radicais, né, que afirmavam que o presidente do Barça estava sendo mimado, rancoroso, amador, que ele não podia tomar decisões baseadas em emoção, que o Nico era uma oportunidade de mercado. E eu vou ser sincero, eu não discordei. A princípio, eu não discordei. E hoje eu também não provocava, né? Eu não emitia essa opinião. Mas eu não achava uma opinião de 100% equivocada. Fazia sentido que se quisesse um jogador do nível do Nico Williams pelo preço que a cláusula rescisória dele tinha. No entanto, essa janela de transferências ensinou a todos nós, você que me assiste e eu que estou falando, uma lição muito importante. Se um cara que tem 50 anos de gestão esportiva, como é o caso do Laporta, um cara que a vida inteira dele viveu futebol, como é o caso do Deco, se eles estão desconfiando do comportamento e do comprometimento de um jogador e não querem voltar a negociar com ele, tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa nessa história que nós, aqui do lado de fora, talvez não estejamos entendendo. Essa lição deve ter sido aprendida, né? Então, primeiro passo foi o Nico procurar o Barça. E mesmo assim, a diretoria ainda estava reticente. Mas quando as informações vazaram, quando começaram vários jornalistas a dizer que o Nico tinha se oferecido e que ele estava disposto a fazer todos os sacrifícios financeiros necessários e que ele esperaria o Barcelona o tempo que fosse necessário, porque ele já tinha conversado com o Yamal, e aí o Yamal foi lá e postou uma foto com o jogador também, chamando, inflando esse desejo da torcida. Aí, meu irmão, era hashtag para tudo quanto é lado, o Barcelona acabou entrando nessa negociação, certo? Daí em diante, todo o dia, sem exceção,
tinha notícia do Nico Williams mais perto do Barça. A gente até chegou a brincar nisso alguns vídeos atrás e fiz alguns posts lá no Instagram nessa direção, que eu nunca tinha visto o jogador tomar café da manhã e os jornalistas enxergarem no prato que ele está comendo algum tipo de sinal de que ele está mais perto do Barça. A roupa que ele usa, tá vendo? Olha as cores da roupa dele. Já tem uma mensagem que ele está querendo transmitir. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente, com um jogador do Barcelona. Passou-se de todos os limites e a ansiedade e a expectativa da torcida só cresceu. E eu achava isso negativo. Inclusive, a gente tem um grupo, né, o nosso grupo de WhatsApp Premium. Você paga uma mensalidade e tem acesso a vários conteúdos exclusivos, lives durante os jogos do Barça, live toda terça e sexta de perguntas e respostas e o grupo de WhatsApp, e lá eu converso. O grupo não só existe, eu estou lá sempre propondo conteúdos, conversando com os membros, e eu lembro que eu cheguei a falar para eles que estava estranho. Tava estranho, por favor, você que é assinante Premium e tá no grupo, bota aí nos comentários para eu não passar por mentiroso. Tava estranha essa cobertura, muito jornalista importante trazendo notícias todos os dias, às vezes gerando uma sensação de que já estava tudo certo por parte do jogador, só faltava o clube se organizar para pagar a multa rescisória dele. Eu mesmo, vendo que estava todo mundo caminhando nessa direção, interpretando dessa maneira, também reproduzi notícias desse tipo, confiei nessa galera, mas tinha aquela desconfiança ali no fundo, e eu compartilhei com o pessoal lá do grupo de WhatsApp. Até alguns debateram comigo, falaram, pô, mas tu tem que ter mais confiança, o Fabrício Romano já falou que o acordo tá feito, que o salário tá acertado, mas tinha alguma coisa que me dizia que tinha alguma coisa errada. E hoje a gente sabe o que era. Se todo dia vazava uma notícia, vamos refletir. Quem é que está vazando a notícia? Para quem é interessante vazar todo dia a notícia? Quem é que estava ganhando com o crescimento da expectativa da torcida do Barça? Não era o Laporta, não era o Deco, porque só aumentava o peso deles terem que concretizar essa negociação. Isso era bom só para o jogador, que em algum momento ia aproveitar esse sentimento coletivo de que era obrigação trazê-lo para fazer alguns pedidos que numa situação de negociação normal jogador nenhum teria a coragem de pedir. Um salário maior, um bônus maior, ou o que o Nico pediu, uma cláusula que caso ele não fosse inscrito pelo Barça até uma certa data, essa data nunca foi revelada, mas alguns dizem que era no final de julho, antes mesmo da janela de transferências fechar, que ele fosse liberado e pudesse assinar com qualquer outro clube no mundo. E aí o Barcelona não aceitou. E ele usou isso como desculpa para romper as conversas, certo? Então esse momento de expectativa e da torcida acompanhando uma cobertura sensacionalista de uma contratação que não estava assim tão perto de se concretizar, mas que todos os jornalistas tratavam como questão de tempo, era beneficiosa só para o atleta. E aí, sem acusações formais, mas se a gente for refletir quem tem mais chance de estar vazando, filtrando essas informações para os jornalistas, eu imagino que seja do lado do jogador e do seu entorno. Então, esse sentimento de que estava estranho, e não só eu tive esse sentimento, várias pessoas tiveram, hoje ele está confirmado. Nico Williams, para alguns, usou o Barcelona para conseguir valorizar o seu nome, aumentar a sua idolatria com a equipe do Athletic Bilbao. Se deu certo ou não é outra história, mas que essa teria sido a intenção dele e, claro, ter um salário que nenhum jogador do Athletic Bilbao jamais teve em toda a história do clube. Eu acredito que tem um detalhe a mais, não consigo confirmar se foi isso que ele fez, porque se fosse só pelo dinheiro ele poderia ter ido para o Bayern de Munique, que estava oferecendo a ele muito mais do que o Athletic Bilbao vai conseguir pagá-lo.
O salário do Bayern de Munique era salário de estrela mundial, era na casa dos 20 milhões de euros, pelo menos essas eram as notícias que saíam, e o Atlético Bilbao vai pagar ali 10, 12. Então, se fosse só dinheiro, poderia ter ido para a Alemanha, mas eu acho que teve um fator. Que aí, não sei se é atenuante ou agravante, se faz a situação ficar pior ou melhor. Mas eu acho que ele teve cabeça fraca para lidar com as pressões que a torcida e a diretoria do Atlético Bilbao começaram a fazer. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu fiz há pouco tempo, postei aqui no YouTube, onde eu falava sobre todas as pressões que a diretoria estava fazendo no jogador, e aí eu dei um palpite tenebroso. Pior do que isso, só a minha previsão da Copa do Mundo de Clubes, que dos 4 semifinalistas eu só acertei um. Mas eu dei ali um palpite tenebroso, em que eu falava que podia fazer pressão, mas o jogador já está decidido. O jogador já definiu que ele quer dar esse salto agora, e ele vai jogar pelo Barcelona, mesmo a torcida e a diretoria do Atlético Bilbao fazendo chantagem emocional. E eu não podia estar mais errado, porque essa chantagem funcionou. Ele sentiu a pressão, ele não teve cabeça, ele não teve personalidade para fazer o que queria. E ele acabou fazendo o que queriam que ele fizesse. Essa é a minha impressão. E aí, por que eu digo que pode ser tanto agravante quanto atenuante? Porque você pode chegar à conclusão que o fato dele não ter intenções de criar uma novela para no final permanecer no próprio clube com um salário maior, atenua a situação que ele fez o Barcelona passar. Porque, teoricamente, ele não fez por mal, não foi planejado, não era a intenção inicial e por aí afora. Mas, na minha opinião, é agravante. Por quê? Eu posso até não concordar com o jogador avarento, que só toma decisão baseado em ter um salário melhor. Posso não concordar, mas é uma decisão que o cara tomou, é a carreira que ele quer seguir, ele tá no direito dele. Agora o cara cabeça fraca, o cara que não faz o que quer, faz o que querem que ele faça, não tem como respeitar. Aí entra o que o Szczęsny falou na sua apresentação, numa das primeiras entrevistas que ele deu para a Barça One, que é a plataforma do Barcelona, a plataforma online do Barça. Onde ele estava dizendo que ele estava aposentado, o Barcelona ligou para ele voltar a jogar, e ele foi refletir sobre a proposta, e o ponto central da decisão dele foi o seguinte: ele pensou, eu posso dizer não pro Barcelona? Não, pro Barcelona eu não posso dizer não, porque um jogador que diz não pro Barcelona não tem culhão, não tem coragem, não é grande o suficiente para aceitar um desafio. E eu não estou inventando nenhuma dessas palavras. Esse vídeo, esse trecho, nós postamos lá no nosso Instagram, você pode conferir se quiser. E eu concordo com ele. E eu acho mais grave você iniciar uma negociação porque você quer jogar no Barça e no meio do caminho mudar de ideia, ou porque a pressão em Bilbao era muito grande, ou porque você ia ficar com saudade de casa, ou qualquer que seja o motivo, eu acho menos respeitável do que se você tiver uma intenção desde o começo de jogar onde lhe oferecerem o maior salário, e o Barcelona não ser capaz de oferecer esse maior salário e você preferir ir para outro lugar. Pelo menos é a tua escolha, pelo menos tu tá fazendo o que tu quer e não o que querem que tu faça. Então, o Nico Williams saiu muito queimado, muito chamuscado, e é uma negociação que nos ensinou várias lições. Uma das lições que nós aprendemos com essa negociação: primeiro, não se posta declaração de amor para jogador de outro time. Ah, mas o Barça tá negociando. Vamos lá na rede social do cara, dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso, postar coração, dizer venha por favor, precisamos de você. Tu tá dando todas as cartas da negociação pro cara. A partir do momento em que o agente, o outro clube com o qual o Barça tá negociando e o jogador percebem que virou desejo da torcida, a pressão de fazer acontecer tá toda em cima da diretoria do Barça. Se o cara ia aceitar jogar por 10, ele vai pedir 15. Se o clube ia aceitar liberar por 30, ele vai pedir 45. Se o agente ia querer um bônus de 5, ele vai pedir 10. Por quê? A torcida tá dando todas as cartas da negociação pro jogador.
e colocando a diretoria do clube, que essa torcida representa, numa situação de obrigatoriedade de concluir a contratação. Não se faz. Que nunca mais. Pode dançar quantas vezes quiser, pode gravar quantos vídeos quiser com Lamine Yamal, com Baldé, com Pedri, à vontade. Mas que nunca mais a torcida do Barcelona vá postar coraçãozinho em jogador de outro time. É melhor apoiar o Gerard Martin, o Ansu Fati, o Paulo Vitor, que podem até não ser jogadores de primeira prateleira, mas estão vestindo as cores do Barça. O Ansu Fati até saiu e o Paulo Vitor deve sair, mas no momento ainda está no Barcelona. É melhor ir postar coraçãozinho na postagem desses caras, porque isso valoriza o jogador na hora que ele for sair e ser vendido, do que ficar fazendo isso na postagem de outros jogadores, de jogadores de outras equipes. Essa lição tem que ser aprendida. Uma lição nós já falamos mais cedo, né? De que se caras com vivência esportiva estão com o pé atrás de dar início a uma negociação, eles têm os seus motivos, já falamos sobre isso. Mas uma outra lição que eu acho que todos nós aprendemos, eu inclusive, é que não importa quanta credibilidade tenha o jornalista de mercado. Isso era algo que eu já defendia antes e agora mais ainda. Virou uma bandeira ainda maior nos meus vídeos e nos meus argumentos. Não importa quanta credibilidade tem o jornalista de mercado. Até ele se engana e pode estar sendo usado pelos agentes dos jogadores para valorizar o seu cliente. Eu filtro aqui, eu ligo, olha, tu é jornalista de mercado, né? Pois é, eu sou agente do fulano. O Barcelona tá querendo ele. Barcelona entrou em contato. Aí o jornalista vai lá, faz o trabalho dele, posta, ó, Barcelona entra em contato com agente de jogador tal e pronto. Aquele jogador, antes do contato do Barcelona, valia 20, depois que o Barcelona tá na lista de interessados, vale 50. E aí nem interessa mais se o Barcelona estava realmente interessado ou não. Daquele momento em diante, ele sempre será o jogador que o Barcelona estava interessado. Daí eu venho para minha opinião. Primeiramente, eu não acho que a diretoria do Barcelona tenha errado. Eu acho que a diretoria do Barcelona, ela foi vítima de uma artimanha. E dizer que o Deco, por não ter conseguido contratar o Nico Williams, é um incompetente, seria como dizer que se eu sair na rua e for assaltado, é culpa minha porque eu não estava em casa. Peraí, pô. O cara procurou a diretoria do Barça, se ofereceu, pediu pelo amor de Deus para ser considerado novamente uma opção para o clube, porque ele estava descartado. O seu agente, muito provavelmente, espalhou essas informações pelos principais jornalistas do mundo para chamar a atenção da torcida de que a contratação dele era uma possibilidade. A torcida embarcou nessa onda. O que a diretoria tinha que fazer era iniciar negociações, conversas. Não tinha como ser diferente. E se não deu certo, e a gente percebe hoje que não deu certo dia 4 de julho, não é porque a diretoria não conseguiu dar a ele as garantias que ele precisava. A janela fecha 31 de agosto. O cara, 4 de julho, já desistiu, mas um dia desse era o sonho dele, era a grande vontade, era a carreira dele, dependia disso. 4 de julho, ele renova com o atual clube e quase dobra a sua multa rescisória. Se tivessem faltando 4 dias para a janela fechar, eu entendia. Mas no 4º dia da janela aberta, aí eu não consigo culpar absolutamente ninguém do Barcelona. Nem a própria torcida. Porque eu acho que o negócio foi tão bem montado que também não tinha como o torcedor não criar expectativa. Certo? Quem eu acho que sai muito chamuscado é o Nico Williams. E a declaração do Uli Hoeneß, que é o presidente do Bayern de Munique, acredito que corrobora isso. Porque ele foi perguntado, e agora que o Barcelona não quer mais o jogador, o Bayern de Munique vai atrás? Não, não vamos mais. E na próxima temporada? Também não. Damos por encerrado o nosso interesse no Nico Williams. Então ele ficou mal visto até por outras diretorias. Aqui a gente tem um sinal de que quem fez alguma coisa errada não foi a diretoria do Barça.
foi o entorno do jogador e o próprio atleta. Beleza? E o que mais que eu penso disso? Eu acho que foi bom. Foi bom. Cara, o que nós acabamos de descobrir é a verdadeira índole de um atleta que a gente só conhecia pelos vídeos que ele postava com o Yamal. Só isso. O que a gente sabia do Nico Williams? Que ele era amigo do Yamal e que ele gostava de postar vídeo dançando. Bom driblador, não tanto bom goleador, ele não é um jogador de muitos gols na temporada, mas é um grande driblador, jovem, pode evoluir. Tinham vários fatores que faziam dele uma contratação interessante. No entanto, a índole que ele demonstrou me faz crer que nós escapamos de uma boa. Vai que, naquela primeira semana, o Barcelona já paga a multa rescisória. E traz o jogador e apresenta e coloca ele no grupo. Quanto tempo ia demorar? Quanto tempo ia demorar para ele virar um problema? Ele já virou problema sem nem ser contratado. Quanto tempo ia demorar para o Hansi Flick deixar ele no banco 2 partidas consecutivas e ele já querer crescer? E pela amizade que ele tem com o Yamal e com o Baldé, quem sabe até rachar o elenco. Fazer o elenco se dividir entre aqueles que acham que o Nico Williams deveria ser escalado e aqueles que defendem que o treinador tem que ter autonomia para decidir. Velho, elencos, não importa se é muito ou pouco estrelado, mas os mais estrelados, mais ainda, é uma linha muito tênue, é muito frágil o controle do treinador e o rompimento total e absoluto. A gente sabe como funciona, a gente já viu vários elencos talentosíssimos por disputas internas com origens nos mais diversos motivos, ruir e projetos que pareciam promissores morrerem. Então, que bom que nós não contratamos. Já pensou esse cara jogando pelo Barcelona? A dor de cabeça que ele ia dar? E tem mais 2 motivos pelo qual eu acho que foi bom e eu vou falar. Eu vou falar até o final. O vídeo, mais do que informação, virou desabafo. Desabafa aí comigo, você também. 2 outros motivos pelo qual eu acho que foi bom. Isso daí eu já tinha falado, né? Eu não acreditava que o Nico Williams viria para ser titular. E eu acho que se a contratação dele gerasse uma obrigatoriedade dele ser titular por conta da expectativa da torcida, eu acredito que ele ia bagunçar o time. Porque tu ia tirar o Rafinha da posição em que ele joga melhor, que é a ponta esquerda. O Rafinha gosta mais de jogar na ponta direita, é a sua posição de origem. Mas onde ele tem os números estratosféricos é na esquerda. Isso já desde antes da chegada do Hansi Flick. Ainda sob a tutela do Xavi, jogando pela esquerda, ele conseguiu render melhor do que jogando pela direita. Acontece. O Lewandowski começou a carreira sendo zagueiro e virou centroavante. O Koundé começou como zagueiro e virou lateral. E são muito melhores nessas funções secundárias do que onde começaram suas carreiras. O Rafinha é mais um exemplo disso. E tu ia tirar ele da sua condição, da sua zona de impacto, para colocar o Nico Williams, que tem muito menos impacto que o Rafinha. Tirar o Dani Olmo do time, jogador que nos entregou muito. O problema do Dani Olmo é lesão, talento ele tem, ninguém pode discutir. O problema do Dani Olmo é lesão, ele saudável, é um dos melhores jogadores do mundo. Ia tirar ele do time, ou colocar ele de falso 9 e tirar o Lewandowski, que foi um dos principais atacantes da temporada, entre todos os clubes do mundo. Irmão, ia ser uma bagunça desgraçada. E se ele ficasse no banco, ia ter pressão da torcida e pressão interna para arrumar um jeito de botar ele no time. Obviamente, eu acreditava que o Hansi Flick tinha condições de gerir essa situação. Até fiz um vídeo falando sobre isso e ir rodando o elenco de uma rodada para outra para que ninguém se sentisse reserva e nem titular absoluto. Todo mundo participasse bastante na temporada e se sentisse útil. O Hansi Flick tem condições de fazer isso. Mas ele não precisando fazer isso é uma dor de cabeça a menos que ele tem. E aí, repito o que falei mais cedo. Agora que a gente conhece um pouco melhor o comportamento do Nico Williams, eu não tenho a menor dúvida que isso ia ser problema. Que essa gestão de elenco ia ser muito mais difícil e que se ele não fosse titular absoluto, ele ia arrumar dor de cabeça pro treinador. Então, mais um motivo para ter sido bom. E o terceiro motivo para ter sido bom, a contratação ter tido início. Para mim foi muito bom. Mas como assim, pô? Se ele não veio?
foi sensacional. Por quê? Se puxam hashtag, fazem pressão e a diretoria não vai atrás do jogador, o mundo ia cair na cabeça da diretoria e não importa quem fosse trazido para o lugar. Toda vez que esse jogador errasse um passe, a torcida ia reclamar, tá vendo? Por que não trouxe o Nico Williams? Se fosse o Nico Williams tinha feito gol. Se fosse o Nico Williams era tríplice coroa. Por que não trouxeram o Nico Williams? Enquanto isso o Nico Williams por aí. Mas eu não tenho a menor dúvida que ia ser desse jeito. Então a diretoria ter entrado em contato e o jogador ter sido uma figura tão difícil de tratar e o jogador ter feito com que a negociação fracassasse, para mim foi o melhor dos cenários. Se não vai atrás, era pressão, e se traz o jogador com a índole que ele demonstrou ter, ele virava um problema para a gestão do elenco. Meus amigos, nos livramos de uma boa. Nos livramos de uma boa. E, no fundo, não muda o planejamento que o time tinha quando a temporada acabou. O Nico Williams não estava, o planejamento do treinador e da diretoria era todo voltado para Luiz Dias ou Marcus Rashford. Voltamos para onde estávamos antes. Agora, vamos atrás desses jogadores e vamos ver se eles vão ser contratados. Aí já são cenas para próximos capítulos. Tudo bem? E por favor, só um detalhe aqui antes de eu encerrar o vídeo. Não confunda covardia com lealdade. Não confunda covardia com lealdade. O Nico Williams não foi leal, ele foi covarde. Ele não foi leal ao Bilbao, ele foi covarde. Ele sentiu a pressão, ele teve medo de sair e por isso escolheu permanecer. Por que eu digo isso? Porque o Totti, quando o Real Madrid foi lá com um caminhão de dinheiro para tirar ele da Roma, ele falou, não quero, aqui eu fico. Não, mas bora conversar, bora discutir. Que conversar e discutir, rapaz? A minha vida é a Roma, não vou. Quando tentaram tirar o Gerrard do Liverpool, numa época em que ficar no Liverpool era uma declaração de amor, hoje em dia é um time muito bem estruturado, mas 20 anos atrás era complicado. Quando tentaram tirar o Gerrard do Liverpool, ele não aceitou conversar. Não vou, fico. Esse aqui é o clube da minha vida, eu quero ficar até aqui até o final. O Marcão, goleiro no Palmeiras, depois da Copa de 2002, teve oferta do Arsenal para ser o substituto do Seaman. Foi lá no CT, escutou a oferta, mas falou, irmão, não vou. Não, mas a gente vai te pagar mais, menos. Não, não é questão disso. Prefiro ficar no Palmeiras, é o clube da minha vida. O Buffon na Juventus, quando viveu uma segunda divisão lá na Itália, esses jogadores foram leais, porque eles foram procurados e não abriram negociação. O Nico Williams foi covarde. Ele procurou o Barcelona, ele queria sair do Bilbao. Ele tomou a iniciativa de estabelecer contatos, mas depois ficou com medo das consequências desse movimento na torcida e na cidade em que ele cresceu e por isso resolveu voltar atrás. Não confunda lealdade com covardia. Tudo bem? Dito tudo isso, meus amigos, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, né? Fico muito feliz de, na véspera do Nico Williams ter feito a palhaçada que ele fez, eu ter soltado um vídeo falando que pra mim ele não tinha nível para ser titular, ele era um bom reserva para ser lapidado e virar titular depois. Porque se eu viesse falar isso agora, ia aparecer mesquinharia, né? Tá sendo mesquinho, o cara não quis ir, tu tá arrumando defeito nele. Então que bom que eu fiz antes. Pra mim, hoje, não é mais jogador que Rafinha, não é mais jogador que Dani Olmo e não vale a pena mexer no Lewandowski pra colocar o Nico Williams ali como titular. Pra mim, ele viria pra ser um reserva de luxo. E eu acharia equivocado, acharia um erro, um equívoco do Hansi Flick se trouxesse o Nico Williams pra ser titular, pra ser uma figura com cadeira cativa no 11 inicial. Então, eu fico muito feliz de ter falado isso antes, porque se falo agora, ia parecer que eu tava sendo mesquinho. E com tudo isso dito, não tenho mais nada para falar, lhe convido a deixar o seu desabafo aí nos comentários. Se você acha que eu exagerei ou não exagerei o suficiente nos meus argumentos e na nossa conversa de hoje, também se manifeste aí nos comentários. Por hoje, chega de falar do Nico Williams. Nunca mais vamos ter que falar de Nico Williams aqui nesse canal, graças a Deus.
Que bom, por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.